Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre amadurecimento feminino. Vamos comigo nessa? Meu nome é Camila Reicher, eu tô aqui para te ensinar um pouquinho quais são os 3 pilares básicos para que você possa construir o teu amadurecimento feminino. Vamos comigo nessa? Antes disso, não se esqueça de ativar as notificações, ativar o sininho para que você sempre receba tudo em primeira mão e, claro, compartilhe com aquela amiga porque você também vai querer que ela amadureça junto contigo. Vamos nessa? Bom, para nós pensarmos a respeito da maturidade feminina, primeiro precisamos entender o que é imaturidade. Imaturidade é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, quer tudo do jeito dela. Acaba sendo aquela pessoa que faz birra, que insiste, que fica emburrada, que não gosta quando não é satisfeita, que quer colocar sempre a sua vontade em primeiro lugar. Tem que ser tudo do jeito daquela pessoa. Essa geralmente é a pessoa imatura. É aquela pessoa que ainda está num funcionamento muito pueril, num funcionamento infantil. É uma criança mesmo que ainda não amadureceu e que precisa acordar para a vida que não é o centro das atenções, que o mundo não gira em volta dela. Geralmente essas pessoas mais imaturas querem ser aquela última bolachinha do pacote, sabe? Pois é. Essas pessoas acabam achando, então, que tudo que gira em torno é por conta delas. Elas acabam achando que se o outro fez alguma coisa que desagradou, acaba achando que foi por causa dela, acaba achando que tudo gira em torno do bel prazer, né? Então, se a pessoa falou algo que ela não gostou, a pessoa é que tá errada, e a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Pois é. Então, para a gente poder entender o amadurecimento feminino, são 3 pilares básicos que vão trazer uma ampliação desse amadurecimento para você começar a entender como funciona esse amadurecimento dentro de nós. A gente pode pensar no amadurecimento como uma cruz, né? Então, de forma inconsciente, a base dessa cruz, de forma inconsciente, que são essa inconsciência do mundo muito infantil, do mundo muito pueril, onde a gente acaba fazendo coisas no automático, acaba achando que de forma inconsciente, não pensa, vai lá e faz, muito impulsivo, sem pensar muito no outro, acaba pensando só em si, como uma criança mesmo que está ali regida pelo princípio do prazer, que quer tudo pronto, que quer receber, só receber, como se só receber fosse algo muito grandioso, porque ela só se satisfaz dentro disso, daquilo que agrada a ela. Ela é regida por esse prazer imediato, por esse prazer absoluto, como se as coisas estivessem que girar em volta dela para o prazer de si. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar dentro desse amadurecimento é em que fase você está. Como eu falava, né? Nós temos que pensar no amadurecimento como uma cruz, porque o nosso amadurecimento, ele é de forma longitudinal, né? Ou seja, a gente cresce. Se a gente cresce, a gente se expande, mas a gente também consegue entender que a linha é para cima. A gente cresce para cima. Então, é essa visão que eu quero trazer para você. Quando a gente pensa, então, numa cruz, de forma inconsciente, a base ali dessa cruz, nos extremos, então, né, na cruz ali, o que cruza, né, essa linha,
a gente pode entender então esses extremos, né? Então aquelas pessoas que estão muito mais nos extremos, né? Ou é 8 ou é 80, a gente pode entender também que essa cruz, então essa linha que corta essa cruz é uma dissociação, né? São pessoas então que acabam estando muito mais num polo, num lado ou em outro, né? Então aquelas pessoas que são 8 ou 80, são extremistas, né? Ou aquela pessoa que talvez tenha começado na infância muito agressiva, muito afrontando as pessoas, né? Então, quando ela vai para o extremo, nessa construção do amadurecimento, ela vai nesse extremo sendo muito pacífica, achando que pode permitir tudo, achando que precisa, então, aceitar tudo, né? Então, é isso que eu quero, esse olhar que eu quero trazer para vocês, que o amadurecimento, ele é, então, de forma contínua, gradual, mas ele precisa desses processos, né? Então, a gente precisa desses processos para que a gente possa ir se juntando, se agregando. Há um momento, então, que a gente pode, sim, trazer para esse lado, então, de uma integração, né? Integrando e transcendendo, né? Então, integrando aquilo que são partes da nossa infância, questões pueris, também sabendo olhar que não é nem um lado, nem o outro, né? E podendo entender que eu posso transcender a isso. Então, lá no topo, lá em cima, eu consigo entender que eu não preciso receber tudo, que eu não preciso ser o centro das atenções, que eu não preciso fazer tudo, que eu não preciso receber. Aliás, uma das coisas que mais chama atenção dentro dessa questão da imaturidade é quando as pessoas se vinculam muito a esse achar que precisam receber, né? Então, a gente escuta por aí, né? E eu mesma falo aqui para vocês que a mulher, ela precisa receber, a mulher precisa estar aberta, receber as pessoas, receber o marido, receber os filhos. Mas uma das coisas que a gente precisa cuidar aqui é que o receber não é exigir da forma que a gente quer. Porque isso é imaturidade. Receber é receber do outro aquilo que ele tem para nos dar. Receber aquele envolvimento onde não existe um eu. Olha só que profundo que é isso, né? Quando eu posso, então, receber de verdade, é quando eu deixo de lado as minhas vontades e posso então me entregar aquilo que o outro tem para me dar. Esse é de fato o amadurecimento. E é isso que eu quero trazer, essa construção que eu quero levar para que vocês possam ampliar essa visão sobre o amadurecimento, sobre o que vocês enxergam por aí, né? E muitas vezes as pessoas estão nesta linha, né? De que precisam então vestir rosa, precisam então receber, precisam então, que acabam esquecendo de viver, que acabam esquecendo de sentir. Você, mulher, não é o que você veste, não é o que você usa, não é a forma que você senta ou como você recebe o teu marido, é a forma que você sente. Senão ele vai perceber que você está fantasiando, né? Não existe um mundo em que você consiga se voltar em uma capa, em um papel do qual você não se vale. Você só vai conseguir ser de fato mulher madura quando você puder fazer esse caminho, esse trajeto de olhar para a tua infância, poder olhar para esses extremos e aí transcender a um amadurecimento, a um crescimento, então, de poder olhar que
você se entrega muito mais do que recebe, né? Dentro das tuas vontades, né? O outro vai te dar, é importante que o outro também te dê, óbvio, mas não vai ser aquilo que você talvez deseje receber ou aquilo que você espera receber. Vai ser aquilo que o outro tem para te dar. E tudo bem. Esse é, de fato, o amadurecimento feminino. É quando a gente pode receber o que o outro tem para nos dar, mesmo que não seja aquilo que eu desejo. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar a respeito de um amadurecimento feminino é, lembrando sempre dessa cruz que eu trago para vocês, né? Então, pensando como a base dessa cruz é o nosso inconsciente e a gente precisa sair do nosso inconsciente, vir para a consciência, mas essa consciência, ela não pode ser esses extremos, como eu sempre trago para vocês, né? A gente não pode ser 8 ou 80, né? Então, uma criança, vou dar um exemplo para vocês, assim, para trazer mais clareza ainda, né? Então, aquela mulher que era submissa, que permitia tudo, né? Então, ela se descobre dentro de um amadurecimento, né? Num falso amadurecimento. E aí ela acha que ela precisa fazer tudo, que ela tem que se bancar, que ela tem que pagar tudo, que ela tem que trabalhar um horror, que ela tem que trazer dinheiro para casa, ou seja, ela vai lá pro outro extremo. Isso não é amadurecimento feminino. Não, pelo contrário. Isso daí é esse extremo, então, que traz essa dissociação, né? Que a gente sai, então a gente fica nesse dual, nesse extremo, a gente não consegue se encontrar. A gente só se encontra quando, então, de fato, a gente integra isso, e transcende, né? Então, e cresce. Quando a gente pode crescer é quando a gente olha para tudo isso, então a gente olha para o nosso inconsciente, a gente olha para esses extremos e aí a gente consegue pensar, a gente consegue raciocinar, a gente então traz a razão, a nossa vontade, a gente traz a verdade como algo que existe, né? Então a gente pode olhar para as coisas como elas realmente são e não através da nossa vontade. A gente olha para como as coisas são, para aquilo que a gente recebe e ela é assim e eu aceito ser assim, né? Então eu tenho certeza que você conseguiu entender esse processo do amadurecimento, esse processo do feminino. Uma das coisas também que eu quero trazer para vocês é que quando a gente está nessa fase do inconsciente, a gente está muito numa fase da donzela, né? Então, a donzela é aquela que está lá no seu reino, né? Quer receber tudo do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, como ela achar que merece, né? Então, ela é merecedora. Quantas mulheres a gente vê por aí participando de cursos, né, de outras questões, né, que foge do amadurecimento, porque acha que precisa receber tudo e que então é essa donzela, né, essa rainha, né, que precisa ser cortejada, que precisa ser amada, que precisa receber tudo, sempre pronto, sempre mastigado. Não é assim que funciona. O amadurecimento verdadeiro, o amadurecimento feminino, estou aqui para te dizer que não é esse. Não é esse. Esse é o infantil, né? É a donzela, é aquela que quer receber tudo. Agora, quando a gente pensa, né, trazendo então para essa questão desse amadurecimento dessa cruz, né, então a donzela tá ali embaixo, aí a gente tem a amante, né? A amante é aquela que se acha a poderosa, né? Porque ela tem o cara, ela recebe do cara, mas ela também pode fazer o que ela quiser da vida dela, como se ela fosse se bancar sozinha, ela é dona de si, ela pode tudo, ela conquista e não tô nem aí pro homem, né? Então,
ali também a gente vai cair numa imaturidade. Agora, quando a gente olha para tudo isso e a gente consegue transcender, a gente entra numa fase, então, da mulher madura, da mulher que cresceu, da mulher que amadureceu. A gente entra nessa fase onde é aquela mãezona, né? É aquela pessoa que ela se doa, ela entrega, ela se dá para o outro, né? Ela faz sem querer nada em troca. Essa é a mãe, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né, de mãezona e a gente acha então que é uma pessoa talvez muito dada, mas a mãe realmente é aquela que faz sem esperar nada em troca, né? Então essa é a mulher madura, aquela que faz sem esperar receber nada. Deixa de lado o egoísmo, deixa de lado ela mesma para se doar, para fazer pelo outro. Eu tenho certeza que você pode ampliar teu olhar a partir desse vídeo. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e enviar para as amigas. Ativa o sininho para não perder nada e estar sempre aqui em primeira mão. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!